Quando a gente pensa em trânsito perigoso no Brasil, o que será que vem à cabeça? Imagino que o caos das grandes cidades, né? Aqueles engarrafamentos gigantes, avenidas super movimentadas. Mas e se a realidade, a estatística, contasse uma história bem diferente? E até surpreendente? Então vamos lá, onde o trânsito é mais letal no Brasil? A intuição da maioria das pessoas aponta direto para as gigantes, como São Paulo ou o Rio de Janeiro. Faz sentido, né? Mas os dados nos levam para um caminho completamente inesperado. Pois é, a resposta, por mais estranho que pareça, está no interior. Proporcionalmente, o risco de morrer em um acidente de trânsito é muito, mas muito maior nas cidades menores do Brasil. É um fenômeno que os pesquisadores até já deram um nome: interiorização do risco no trânsito. E olha, isso não é só uma percepção ou um achismo, não. É uma tendência confirmada por números bem claros de estudos recentes. Números que mostram uma mudança bem preocupante no mapa do risco aqui no país. O que os dados mostram é uma diferença gritante. Dá uma olhada. Em municípios com até 20 mil habitantes, a taxa de mortalidade é de quase 27 por 100 mil pessoas. Agora, nas grandes cidades com mais de meio milhão de habitantes, essa taxa cai para menos da metade, 12,86. É mais que o dobro de risco. Fica bem claro o tamanho do desafio que existe no interior do país. E para a gente ter uma ideia da dimensão disso, pensa o seguinte: 60% dos municípios brasileiros têm taxas de mortalidade acima da média nacional. E é justamente nesses lugares que acontecem quase 2/3, ou seja, 67%, de todas as mortes no trânsito do Brasil. O problema está, de fato, muito concentrado nessas áreas. Bom, a gente já viu onde o risco é maior. Agora a pergunta é: quem está mais vulnerável? Os dados apontam para dois grupos bem específicos que, infelizmente, enfrentam perigos ainda maiores. E é aqui que a história ganha um contorno ainda mais sério. Enquanto as mortes no trânsito, no geral, tiveram uma certa queda no país, existe um grupo em que a taxa de fatalidade está aumentando, principalmente nessas cidades menores. E esse grupo é o dos motociclistas. Essa tendência fica muito clara aqui. A mortalidade de motociclistas está em alta justamente nas cidades de menor porte, indo totalmente na contramão do que acontece nas grandes metrópoles, onde os números têm caído. Isso torna a situação dos motociclistas no interior especialmente crítica. Agora, vamos passar para o segundo grupo vulnerável com um fato que é sinceramente alarmante. Todos os anos, mais de 1.200 crianças perdem a vida no trânsito brasileiro. É uma tragédia silenciosa e a maioria esmagadora desses casos acontece com as crianças como passageiras dentro dos carros. E o que talvez seja o mais impactante é que a grande maioria dessas mortes poderia ser evitada. O uso correto de dispositivos de segurança como a cadeirinha pode reduzir o risco de morte em um acidente em até 71%, é um número enorme, né? E isso nos leva direto para soluções. Uma das ferramentas mais importantes para proteger as crianças é a famosa Lei da Cadeirinha. Vamos entender rapidinho o que ela diz para cada idade, porque é fundamental conhecer isso. Para os bebês até 1 aninho de idade, o equipamento certo é o bebê conforto. E atenção, ele deve ser sempre instalado, virado para o vidro de trás do carro. Essa posição é crucial para proteger o pescoço e a coluna, que são super frágeis em caso de uma batida. Depois, entre 1 e 4 anos, a criança passa para a cadeirinha. Aí sim, virada para frente, presa pelo cinto do próprio dispositivo, que por sua vez é fixado ao banco do carro. Dos 4 aos 7 anos e meio, entra em cena o assento de elevação, também conhecido como booster. A função dele é bem simples: deixar a criança mais alta para que o cinto de segurança do carro passe nos lugares certos, que são o ombro e o quadril, e nunca pelo pescoço. E por fim, até os 10 anos de idade, a criança já pode usar só o cinto do carro, mas a regra é clara: sempre no banco de trás. Só depois dos 10 anos é que é permitido viajar no banco da frente. Ok, proteger as crianças é fundamental. Mas a segurança no trânsito é uma responsabilidade compartilhada, de todo mundo. Então, vamos ver agora algumas regras essenciais que servem para proteger a todos. Lembrando daquela vulnerabilidade dos motociclistas, existem algumas regras que são simplesmente inegociáveis. Capacete, sempre, tanto para quem pilota quanto para o passageiro. As 2 mãos no guidão. Usar roupas de proteção. É proibido transportar crianças menores de 7 anos. E, claro,
faróis sempre acesos, de dia e de noite. E para todos os motoristas, uma dica de ouro, muito simples: a regra dos 2 segundos. É um jeito fácil de manter uma distância segura do carro da frente. Se estiver chovendo, esse tempo tem que aumentar para 3 segundos. Essa pequena margem de tempo pode ser a diferença entre uma freada tranquila e uma colisão. No final das contas, o ponto central aqui é este. A ideia de que o perigo no trânsito mora só nas grandes capitais é um mito. A segurança viária é uma responsabilidade local, de cada um de nós, em cada rua, em cada cidade, não importa o tamanho que ela tenha. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Sabendo de tudo isso, que papel cada um pode desempenhar no dia a dia para ajudar a mudar essa realidade? A segurança, afinal, começa com a consciência e a ação individual de cada um.